Estamos em nosso primeiro encontro, nossa formação de arte desse ano, 2023. Como vocês já sabem, ela sempre vai ser online e essa vai ser gravada também. Eu vou disponibilizar logo após eu editar o vídeo. Ela está sendo gravada nesse momento em outro computador na sala. Então, depois que eu editar, eu vou disponibilizar ela no site da Escola de Formação e eu disponibilizo o link no grupo de arte. Até é importante, pessoal, quem não está no grupo, por favor, depois coloque o telefone. Quem quiser também participar, porque eu sei como é que é. Que a gente não aguenta mais, às vezes, estar em grupo. É tanto grupo que a gente fica meio tonto. Mas quem está interessado em participar do grupo dos professores da rede de arte... Oi, Giovana. Então, fica o convite aqui, pessoal, e deixem o telefone aqui nos comentários, ok? Ou me contatem também, eu vou deixar meu telefone. Talvez. Podem me contatar que eu insiro vocês no grupo. E não está. Aí, pessoal, para hoje, o que eu imaginei, assim, até para... nós vamos dar um segmento sobre o que foi tratado na formação de março, que ela foi assíncrona, que está no site também. Alguns de vocês... pode deixar aqui o telefone, Luciano, pode deixar aqui. Que eu anoto depois. Estou numa lista, estou devendo uma galera para fazer. Não tive tempo de parar, inserir os nomes e colocar no grupo, então eu já coloco aqui. Pode deixar aqui, para fazer parte do grupo. Aí, pessoal, a minha intenção hoje é dar um segmento no que foi tratado na formação de março, mas mais específica a disciplina arte, certo? Então, eu trouxe um material teórico, certo? Eu trouxe um material teórico e convidei alguns professores de arte aqui da nossa rede para fazer um depoimento, fazer uma apresentação aqui para os colegas. Eu acho que vai ser bem interessante, que são professores dos quais eu admiro muito o trabalho. Eles têm um trabalho ótimo com os alunos aqui da rede. Eu acho que vai ser legal ver o que eles têm a dizer sobre. Bem, eu tenho uma apresentação aqui que eu já vou iniciar, não vou perder muito tempo. Sabe que no tempo faz que a gente não faz as apresentações online, a gente acaba esquecendo como é que se faz, né? Isso aí é... vou apresentar aqui guia, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar uma tela. Então tá. Todos estão vendo, pessoal? Estão. Bem, deixa eu ver aqui. Ok, bem, formação arte, ok. Aí, os objetivos, só um pouquinho, deixa eu ver o pessoal que está chegando. O objetivo dessa formação aqui, primeiramente, é apresentar o projeto dos anos de 2023, que eu quero também ver com vocês algumas coisas que são interessantes para vocês, assim, como eu já disse, como eu já falei assim, muitas vezes, e a intenção realmente da escola de formação como um todo é fazer com que a rede dialogue, com que aqui seja esse espaço em que aconteça diálogo, aconteça esses encontros, um espaço de convergências em que a gente possa debater, trazer nossos problemas. Não prometo nenhuma solução imediata, sobretudo, mas eu prometo uma reflexão e uma busca. O tempo inteiro essa busca. Então, acho que a minha intenção é, de fato, trazer essas questões que estão no nosso ambiente de sala de aula. Eu sou professor da MF Guajuviras e eu sinto exatamente o que acontece. Eu tenho essa experiência também. Eu sei os problemas que vocês passam são os meus também.
e encontrar sempre a melhor forma e uma união da rede. Eu acho que as situações, às vezes, quando a gente fecha a porta da sala de aula, a gente fica muito sozinho com os alunos. Eu acho que é legal a gente dividir esse espaço o mais possível, assim, com os colegas e ter essa troca. Essa troca é essencial. Apresentar umas outras obras, três questões, assim, eu acho que 3 obras importantes sobre avaliação. Uma é a avaliação Mito-Desafio da Sarah Hoffman, que eu acho que tem um conteúdo muito interessante para a gente pensar o fato da avaliação. A outra é um depoimento do professor Ledo Vaccaro, que é muito interessante o depoimento, e ele é professor de matemática, eu acho que vai fazer a gente pensar bastante. E outra é da Magda Soares. Depois, eu convidei 2 professoras, a Jennifer, que está aqui, Jennifer, e a Giovana, cadê a Giovana? Que também está aqui, para que elas apresentem o processo de avaliação delas, para que a gente conheça o processo de avaliação delas. Eu acho que o tema avaliação é um tema muito importante, e principalmente nesse momento do trimestre que está acabando, né? E eu acho que é um momento também, às vezes, de certas frustrações, né? Hoje eu estava na sala dos professores, os professores um pouco... Como assim? Olhando para as provas, como que não entendeu isso? Como que não entendeu aquilo? Como eu falei tanto disso? Como que eles erram? Então, eu acho legal a gente trazer uma forma de pensar diferente, porque certos hábitos, às vezes, eles não estão funcionando, a gente percebe, mas a gente está repetindo. Tem várias questões que eu acho legal a gente pensar. E, principalmente, na questão de vocês, na formação de arte, que eu acho ela muito rica. Eu acho uma das poucas disciplinas que parece mais madura no quesito avaliação, pelo que eu percebo. Certo? Eu até gostaria de ver com vocês, porque essa análise dos processos ela é muito mais viva na disciplina de arte do que na matemática ou até na língua portuguesa, que é o que eu leciono, e inglesa também. Vamos aqui então, pessoal. Vamos dar seguimento. Quero falar sobre esse ano. Primeiramente, quero falar sobre o Descortine e suas ideias, que ano passado foi lançado um edital sobre o Descortine e suas ideias, que é um livro. Basicamente, ele é um livro em que antes disso são textos dos alunos, produções, desenhos dos alunos. Inclusive, ano passado, nós tivemos uma formação totalmente ligada ao Descortine e suas ideias, em que o tema foi utopia. O livro não saiu ainda, ele está quase indo para impressão. Foi meio difícil conseguirmos as três empresas para a licitação. Foi uma correria, mas conseguimos essas 3 empresas para a licitação. Então, ele está indo, acho que mês que vem ele já vai para a impressão e vai estar pronto lá por junho. Final de junho, eu creio que ele esteja pronto. E todos estão, eu não sei se alguém aqui participou da edição do Discutindo Suas Ideias, mas todos estão convidados para uma sessão de autógrafos. Você vai acontecer o convite junto com os alunos. Vai acontecer essa sessão de autógrafos que vai ser em junho, provavelmente no Centro Comercial de Canoas, tem um espaço ali. E também todos estão convidados a fazer na sua escola. Também toda a escola vai ter seu número de exemplares do livro, na sua escola com os alunos dos quais que participaram dessa edição. E aí, pessoal, nós estamos preparando uma 3ª edição do Descortine Suas Ideias. O que consiste basicamente? Quando o edital sair, realmente eu preparo, eu informo, até inclusive a minha intenção é fazer uma formação totalmente ligada ao Descortine Suas Ideias da 3ª edição. Mas basicamente, pessoal, ele é uma produção de texto ou de obras de arte em geral, ações artísticas. A intenção aqui da casa é fazer desse livro, agora, essa 3ª edição, o mais sortida possível, com diferentes tipos de textos, diferentes tipos de obras. Então, pessoal, fica o convite para o pessoal da arte, que seria ótimo ter pinturas, ter colagens, ter qualquer tipo de ação artística interessante que você acha que possa ser publicável em um livro. Qual é o tema desse Descortine Suas Ideias da 3ª edição? O tema é vida. Vida em que sentido? Bem, observando certas questões assim, que estão acontecendo
no mundo, né? No Brasil, principalmente, as questões, as ameaças de massacre, a questão ligada ao suicídio de adolescentes. E me veio muito uma frase da Viviane Moser, que é uma pensadora que eu gosto bastante, que ela falou: uma sociedade a qual não sabe cuidar do seu adolescente é uma sociedade que falhou. Certo? Eu acho que essa questão do pensar a vida, e a pensar a vida em que sentido? No mais amplo possível. A intenção é que esse tema, vida, seja pensado o mais amplo possível e que seja produzido o máximo possível de textos, pinturas, produções artísticas em cima desse tema. É muito próprio. O que veio, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o início do Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia tem a Sofia quando ela recebe a carta, o Quem é Você? E ela é convidada a pensar sobre o ser dela no mundo, assim. Basicamente isso a intenção é que isso abra um leque para várias possibilidades. Também pretendo fazer uma formação ligada aos temas possíveis dentro dessa temática, os possíveis trabalhos dentro dessa temática, mas também vocês que sejam bem criativos. Eu acho que a criatividade é uma coisa que vocês têm, muita mesmo, sabe? Então, acho que podem ser bem criativos no sentido de abordar a vida, certo? Trabalhos que abordem esse tema, a vida. Então, fica o convite. O edital provavelmente vai sair em junho. Até lá teremos uma formação. E é legal talvez, se vocês já tenham alguma ideia, planejem comecem a aplicar as aulas até lá. Por quê? Porque nós temos também, dentro do Discutindo Suas Ideias, temos o professor Discutindo Suas Ideias, que são planos de aula, relatos desse trabalho, realizado nos alunos, que também vai sair uma segunda coisa aqui, que são os cadernos pedagógicos. Os cadernos pedagógicos do ano passado estão sendo realizados aqui. Nós fizemos ano passado a Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, que muitos de vocês participaram aqui na escola, e houve muitos professores que apresentaram trabalhos de pesquisa, relatos do que fizeram em sala de aula, artigos. E nós estamos, esse livro do ano passado, a previsão é para junho ou julho. Mas esse ano também vai ter, então vocês podem já preparar material para a publicação. O pessoal que está fazendo doutorado, mestrado, que está interessado em fazer doutorado, mestrado, todas as publicações são registradas, vão ter ISSN, vão ter registro, tudo isso vai interessar muito a vocês como publicação. Fica a dica, pessoal. E no final aqui, como eu falei antes, em novembro nós teremos a nossa Semana de Arte, Literatura e Pesquisa. Ano passado foi muito legal. Os que participaram, assim, a casa ficou linda, sabe? Até tem muitos aqui que eu sou muito grato, fizeram muitas coisas legais aqui na casa nesse período. E só que nós cometemos um erro, né? Eu sei disso, que foi que nós acabamos fazendo ela em dezembro. Dezembro está todo mundo aqui. Então esse erro não será cometido de novo. Então a intenção para que nós façamos essa formação agora em novembro. Essa formação não, essa Semana de Arte, Literatura e Pesquisa. E como eu falei para vocês, eu acho que coloquei no grupo alguma coisa que me perguntaram por que as formações de arte não são presenciais. A princípio, elas não são presenciais, mas até eu gostaria, até lá, marcar nem que seja uma presencial, assim, para muitos de vocês conhecerem a casa e para que vocês olhem a casa como um espaço de expressão. Exatamente, a gente quer deixar a casa, vou formalizar melhor esse convite quando estiver mais próximo, assim. A casa é muito legal, acho que ela tem muitos espaços para que vocês usem esse espaço, porque eu gostaria muito que trabalhos seus estivessem expostos na casa, como tiveram muitos trabalhos mesmo dos professores de arte. Mas vamos fazer isso algo mais real, assim, sabe? Que já projetos sejam construídos em cima do espaço aqui da casa. E isso é uma formação presencial que eu pretendo fazer por outubro, setembro, nesse período aí. Certo? Bem, aí
tem as temáticas das formações, as quais eu quero organizar mais ou menos algo ligado às temáticas das formações. Eu escolhi uns temas aqui, mas eu fico muito à mercê de vocês também, do que interessaria mais vocês nesse sentido. Olha, a Ana está aí. Só para lembrar, a Ana está de aniversário, que chegou agora. Parabéns, Ana. Daí, então, eu sugeri umas temáticas aqui. Essa primeira é a avaliação, que é de hoje, que eu acho que é muito interessante para a gente falar sobre isso, somente nesse momento do trimestre. A outra também, passeios temáticos, eu acho que é essencial, sabe? Não só em arte, mas isso inclui também a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que isso vai dar muito pano para manga, organizar e como organizar. Tecnologias, certo? E as nossas inclusões, que eu sei que está sendo uma problemática bem grande, e eu quero realmente trazer. Não sei se eu vou conseguir, eu estou prometendo isso para todo mundo, mas eu vou ter que achar um jeito de ir atrás. Eu quero trazer um especialista, eu quero trazer algo que converse com a nossa realidade, sabe? Porque realmente tem sido um problema. Eu vou ter que ter um especialista que vai ter que me dar conta durante um mês inteiro de formação, porque todas as disciplinas estão com essa questão, certo? E eu quero trazer para que a gente converse sobre. Voltando, não vejo soluções, mas eu acho que tem que ter um momento dos problemas serem colocados, de fato tem que ter, esses problemas existem, certo? Mas, por outro lado, a gente tem que encontrar certas parcerias, sabe? Tanto com os TEBs, tanto com a direção, organizar certas coisas, sabe? Então, acho que é legal portanto, trazer uma formação toda ligada a isso, assim, as questões das inclusões. Vamos adiante, então. Aí, eu vim falar para você sobre esse livro aqui, Avaliação, Mito e Desafio, uma perspectiva construtivista. Confesso para você que a Jussara Hoffmann, eu devia ter conhecido há muito mais tempo, assim, eu tinha que ter sido minha amiga de infância. A Jussara Hoffmann, ela foi... esse livro realmente me fez pensar bastante, mas eu conheço ela há pouco tempo, assim, mas eu quero dividir com vocês essa experiência, que foi bem válida, bem interessante. Bem, inicialmente, nesse livro, a Jussara Hoffmann, ela aborda assim, certas perguntas muito comuns dentro de seminários que ela participou, em pesquisas que ela fez, e ela sempre colheu muitas perguntas, assim, muitas dúvidas em relação ao processo de avaliar. Até eu gostaria que vocês pensassem o que é avaliar. Eu acho avaliar, esse pensamento é muito importante para a gente. O que é avaliar, e somente nesse momento em que agora a gente está, mais ou menos, recolhendo todos esses papéis, tudo que nós... Essa experiência que tivemos de 2, 3 meses com os alunos e traduzindo ela em números. É interessante a gente pensar isso. Então, as perguntas. Deve-se avaliar os alunos por meio de notas, conceitos ou pareceres descritivos? Como se elaboram instrumentos precisos de avaliação, testes, provas? De que forma podem ser estabelecidos critérios de avaliação precisos, levando-se em conta o todo do aluno? Como atribuir notas aos alunos, considerando os resultados do bimestre e da recuperação? Em que condições um aluno deve ser reprovado? Quais são os critérios para avaliação de tarefas dissertativas? Daí é a pergunta, que eu acho que é uma pergunta nossa, né? Eu também tenho muito essas dúvidas. Como é que eu vou captar realmente o que esse aluno apreendeu nas minhas aulas? Aí ela vem com propostas. Primeiro ela vem com uma problematização, assim, em relação ao que é o teste, que nós chamamos, assim, sabe? Medir é régua, testar é ver se funciona. Eu acho ótimo uma esclarecedora essa ideia, que vem da ideia de teste, né? Certo? O teste é um instrumento de investigação sobre a ação de ambos os sujeitos envolvidos no processo educativo, aluno e professor. Então, ao mesmo tempo, eu também estou me questionando, me avaliando quando eu estou aplicando um teste. Perceber que a nota 6 de José pode ser radicalmente diferente da nota 6 de Marta,
obtida no mesmo teste em circunstâncias idênticas, simplesmente porque os itens desenvolvidos com propriedade por José podem ser totalmente diferentes daqueles desenvolvidos por Maria. De fato, tem várias questões que envolvem o teste, eu acho, às vezes, um pouco cruel até. Agora vem o momento das questões pessoais. Eu tenho uma filha de 13 anos e a semana de provas é um momento que ela eu acho de uma crueldade muito grande, um momento que ela está muito angustiada, ela tem uma relação com ser perfeita o tempo inteiro, ela tem uma relação, uma cobrança muito grande consigo mesma, que eu acho que em parte é culpa minha também, sabe? Em parte é culpa minha, em grande parte. Mas, assim, essa cobrança e a semana de provas é um momento que é o pior momento da vida dela para ser avaliada, se a gente pensar. É o momento que ela não deveria ser avaliada, é a semana de provas, no entanto, o momento que ela está sendo. É interessante observar sobre esse aspecto. Assim. Aí, a Jussara Hoffmann propõe essa ideia de avaliação como uma mediação, uma avaliação, algo que eu acho bem interessante de pensar assim, sabe? Não algo como final. O professor deve assumir a responsabilidade de refletir sobre toda a produção de conhecimento do aluno, promovendo um movimento, favorecendo a iniciativa e a curiosidade de perguntar e não responder e construindo novos saberes junto com os alunos. E a ideia... Aqui eu gosto de duas palavras legais que eu acho interessantes. O movimento, que eu acho muito bom essa ideia de movimento, e o junto, certo? Saber junto. Até. E eu gosto... São coisas muito simples, às vezes, e eu vou te dizer, fazer uma conclusão muito pessoal, é de que eu não sei se vocês talvez os professores de arte talvez lidem diferente com estar, por eu ser professor de português e de inglês, o escrito, o documentado é muito importante para mim de alguma forma, assim. Então não existe às vezes uma avaliação mais legítima dentro da minha docência do que um visto no caderno às vezes. Sabe? E esse visto tem uma relação direta com a produção daquele momento e com o compromisso do aluno naquele momento que está em sala de aula e do quanto ele aprendeu. O professor consegue, observando o caderno, consegue ter uma avaliação de como esse aluno se organiza em relação àquilo que ele está aprendendo, sabe? O quanto ele tem uma relação de capricho, de várias questões ali. Então, às vezes, o visto do caderno é um processo avaliativo, às vezes, mais interessante do que uma prova sem consulta, às vezes. Corrigir, por quê? A questão que deve ser feita é se tal correção favorece a compreensão e desenvolvimento da autonomia dos alunos. Ou seja, se o fato de o professor apontar ou retificar suas respostas contribui para a possibilidade do estudante tomar consciência das contradições, certo? Então, o corrigir, eu acho importantíssimo essa ideia de corrigir, sabe? Eu vou até que ponto ele está pronto para isso, ou até onde ele vai em relação a isso, sabe? E essa compreensão ela é essencial. Pressupõe-se, sim, que o professor esteja cada vez mais alerta e se debruce compreensivamente sobre todas as manifestações do educando. Aí eu sou um pouco... Teve uma formação que eu trabalhei em umas teorias do Deleuze e do Guattari. E eu gosto muito desses pensadores, até porque ele trabalha com a ideia de rizoma, né? Com a ideia de que a sala de aula é um espaço que há, não só a sala de aula, a vida, onde são linhas que se cruzam, são pensamentos que se cruzam, e o professor, de alguma forma, os interesses desses alunos vão estar de acordo com a espessura de cada linha. E o professor tem que ser uma linha de um cruzamento muito forte ali dentro, ele tem que, de alguma forma, se colocar como um pensamento muito forte ali dentro, e qualquer outra coisa pode ser um pensamento também. Eu lembro do Tom Sawyer, do livro Tom Sawyer, que tem um menininho no sermão de um padre, ele tem um escaravelho que ele pegou, e ele toda vez que ele está cansado daquele escaravelho, do sermão, que ele não entende nada do sermão do padre, ele olha aquele escaravelho como algo muito precioso que ele encontrou. Então, o estar em sala de aula é levar em conta todos esses elementos que atravessam o aluno.
E nós temos que ser algo relevante dentro desses elementos que atravessam ele. Certo? A lógica do erro ainda é a seguinte, ainda não, mas pode ser. Eu observar o aluno e perceber, não, ele errou aqui, ele está nesse limite, mas ele pode. Aceitar processos. Eu acho legal essa ideia de aceitar processos, de entender os processos e aceitá-los como parte, como um caminho, como um movimento. Vamos adiante aqui. Aí, ela coloca algumas linhas norteadoras da mediação. Métodos investigativos de interpretação das alternativas de solução propostas pelos alunos às diferentes situações de aprendizagem. E eu gosto dessa ideia de diferentes situações de aprendizagem, porque toda aula, de alguma forma, tem essa relação direta com... Toda aula tem o seu processo avaliativo. Algumas formações que nós tivemos agora, que eu tratei desse assunto, chegamos à questão, tá, então a gente vai abolir a prova? Eu confesso que eu tô pessoalmente, isso é muito pessoal, eu estou tirando a prova da minha vida um pouco, certo? Ela tá valendo muito menos do que realmente vale. Eu acredito que o pessoal, os professores de arte também já tenham essa compreensão, mas ela está valendo muito menos, eu como professor de português, do que vale. E eu estou considerando outros elementos dentro do meu estar em sala de aula, dentro da minha relação direta com a formação desses alunos em sala de aula. Tarefas intermediárias e sucessivas, a ideia de se chegar a algum lugar. E o acompanhamento do processo de construção. Eu gosto muito dessa ideia. Assim, vamos adiante. E por uma ação libertadora. Eu adoro isso aqui. Uma prática libertadora de avaliação não exige obrigatoriamente uma revolução de métodos e técnicas, mas uma compreensão diferenciada do seu significado, uma consciência crítica de nossas ações. Então o que se quer? Não é tão sério quanto a gente pensa. E eu acredito piamente de que às vezes é menos peso, menos prova nas nossas costas. Giovana, pode falar. Não estamos te ouvindo, Giovana. Então tem que ligar o áudio. Oi. Boa tarde, pessoal. Tá? Falando sobre essa questão... Está um pouco baixinho. Está baixinho? Eu estou conciliando aqui o celular com o computador, porque o Note não está pegando a minha imagem. Acho que vai ter que desligar o áudio de algum aí, porque está dando uma microfonia. Tá, mas melhorou o... melhorou agora. Melhorou? Então, falando sobre essa libertação aí da nota, né? Ih, ainda está dando chiado. Deixa eu baixar o volume aqui, peraí. Desculpe, pessoal, aí. Só um pouquinho. Tá bem, então agora? Espero que sim. Tá, eu estou olhando para o meu celular, mas na verdade eu estou conseguindo ler só na tela do Note, né? Sim. Então, está parecendo que eu não estou aí, mas eu estou efetiva, tá? Então, eu tenho que olhar para o meu celular aqui, né? A câmera, não sei o que aconteceu com o Note, Éder. Mas isso faz parte do universo do artista, né? Essa composição de perspectivas, né? Mas falando sobre liberdade, o meu sofrimento sobre essa questão de dar um número para o aluno é muito grande, só que a expectativa deles por um número é surpreendente. Eles querem, eles estão tão habituados com esse número, me assusta, sabe? Eu, na verdade, adoraria abolir essa avaliação numérica que tem, acho o conceito bem mais interessante, bem mais amplo, né? Mas não consigo fugir disso. É uma exigência deles em relação a que eu dê um número para eles, entendeu? Não sei se todos os outros professores sentem aí, como é que é para vocês, né? Mas, para mim, isso é sofrimento avaliar, né? Mesmo porque ali naquele curso de formação que vocês fizeram, que eu achei incrível, da avaliação em março, quando vocês pedem para relacionar a palavra, né, avaliação, e aí as pessoas fazem avaliação a cobra, isso e aquilo, e eu, na verdade, a minha associação que eu fiz foi com número, foi com uma caixa, colocar um aluno dentro de uma caixa, né? Tu tem que colocar todas as questões do aluno ali, tudo objetivas, subjetivas, tudo dentro, parece que tu coloca ele numa prisão. Mas ele está acostumado a esse sistema. Sim. Desconstruir isso, né? Essa mesma coisa que se almeja, que a gente
de outra geração tem, que é inevitável, os professores são de outra geração que não dos alunos, né? Desconstruir tudo isso, ao mesmo tempo que eles querem, têm uma liberdade excessiva, mas ao mesmo tempo eles pedem e gritam e se rebelam, porque eles nem sabem que estão precisando de limite, né? Sim. Então, é sempre aquela pontuação, né? O que eu estou vendo, né, deles e o que eles estão sentindo, e a gente poder se colocar no lugar deles a todo instante, né? Então, eu faço diversas avaliações, mas também não quero te cortar teu procedimento aí do livro, porque agora eu consegui me acertar, né? Olhar para vocês no meu celular e, ao mesmo tempo, só conseguir ler na tela do Note, tá, pessoal? Então, vou parar aquela questão só para fazer essa colocação da liberdade, né? Ótimo. Que a gente busca liberdade, a libertação da avaliação, mas, ao mesmo tempo, os alunos, apesar de quererem se libertar, eles perdem como se fosse o foco, que já está muito perdido aí, sem um número. É isso que eu observo, sabe? Tá? Sim, Obrigada ótimo. pela pauta, né? Ótima colocação. E aqui a Rosana Medeiros colocou a questão do atribuir números para as criações dos alunos. Isso por eu gostar muito de trabalhar com poema, e eu acho realmente válido assim, a questão da própria produção, instigar a criatividade deles é essencial, assim. E é muito difícil realmente tu atribuir números, é um paradoxo muito grande, assim, sabe? Alguma coisa, um panda morre em algum lugar quando tu atribui números para uma criação artística, eu acho, sabe? Tipo, há uma quebra muito grande, assim, de uma... Só que eu também preferiria conceito, eu acho o conceito muito mais justo, só que eu também acho que tem esse mundo prático, né? Eu acho que realmente a gente luta contra ele, mas ele existe. E eu acho que esmiuçar essa avaliação, trazer essa avaliação mais para o ambiente sala de aula, claro que vocês não têm essa relação, acho que até a questão da arte é diferente, é bem diferente, sabe? Talvez muitos talvez trabalhem com portfólio, muitos trabalhem talvez com não sei, até eu quero ver depois o processo de vocês, conversar sobre isso com vocês, mas eu sei pela experiência minha, dos meus 15 anos de professor de língua portuguesa e de língua inglesa, a questão da prova, certo? Aquela coisa feia, a caixa, certo? O momento em que o juiz, sabe, terrível, vai lá julgar, sabe? Eu acho que é legal a gente sempre perceber até que quando eu tenho realmente resultados, até realmente eu tenho esses números realmente falam de uma realidade. É interessante eu pensar isso, assim. Vamos adiante aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero aproveitar, Éder, já para falar dessa questão terminar aí, antes de passar para outra questão, né? Mas sobre a avaliação, como é que eu tenho feito esse processo de dar esse número para... Primeiro, eu faço inúmeras atividades, tá? Uhum. Eles têm acesso, eu divido, por exemplo, eu desenho muito em sala de aula, junto com eles. Então, eu pego, por exemplo, um desenho, esse desenho tem peso 10. Então, eu vou subdividir esse desenho em dois momentos. O desenho que eles fazem, eu pego uma imagem, seleciono uma imagem que ou é do interesse que eles trouxeram para mim no início do ano, eles relatam os interesses de imagem que eles querem trabalhar, né? Aí entra tanto em imagens de jogos, personagens, nasceu de desenhos infantis ou qualquer imagem, super-herói, né? Eles têm no repertório deles, tá? E então eu mesclo, por exemplo, eu trago hoje um desenho sobre um castelo, tá? Então eles vão fazer isso, eu mostro para eles primeiramente a visão, até no meu celular a imagem desse castelo terminado, finalizado para eles, pronto, que eu peguei até da internet, eu chamo de tio Google, né? Pesquiso lá desenho de uma cabana com um jardim, né? Ou um acampamento. Aí a gente vai construir isso. Então, a primeira parte do trabalho, eles vão fazer comigo. Eu vou fazer no quadro e eles vão fazendo no caderno, na folha deles, né? Aí chega um momento que eu disse assim, bom, agora, a partir daqui, é criação de vocês, é a segunda parte da avaliação. Vocês vão compor o restante desse desenho com coisas do imaginário de vocês, do que aquilo tem significado. E eles compõem.
Aí fica essa questão. Mediante esse valor, já vamos supor 10, 5 eles fizeram comigo, a primeira parte da aula, para desconstruir aquela questão da insegurança, do que ficar pensando, porque a gente perde muito tempo, às vezes, tentando imaginar o que me interessa desenhar agora. Então, eu não trabalho desenho livre em sala de aula, tá? Eu deixo isso como 10 pontos da nota do 100, para eles fazerem prática de desenho em casa. Então, eles podem escolher a imagem que eles quiserem, trabalhar isso da forma que eles quiserem, com a técnica que quiserem, e trazer para compor a nota do semestre, né? Eu estou me prolongando demais, eu tenho o hábito de falar demais, tá, Éder? Não, tudo vai falando. Ô, Giovana, esse seria já teu relato? Parte dele, sim. Então, tá. deixa eu lá. Então, guarda aí que tem mais umas partes que eu queria falar e depois a gente... Então, eu te aguardo, então, porque aí vai fazer parte do... Obrigada. Daí, assim, pessoal, vamos seguir adiante aqui. Então essa parte aqui da Hoffman ficou só para ver aqui essa ideia realmente tipo de avaliação como mediação, certo? E a avaliação como algo para chegar a algum lugar, sabe? Não algo como algo final. Eu acho que às vezes a gente está tão apegado a entregar a nota, colocar a nota no sistema. Não sei se vocês estão passando por isso também. Eu tenho que me informar que eu tenho até o dia 5 agora para colocar as notas do sistema. Acho que é só esse meu problema. Acho que é só a minha escola que veio. Então não é só coloquei a nota no sistema e está tudo pronto. Não, ela é um processo para chegar em algo, sabe? Daí, vamos adiante. Eu trouxe uma fala muito válida aqui do professor Ledo Vaccaro, que agora eu vou ele está em outra parte aqui, para de compartilhar, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu acho que é muito interessante para a gente e vai contribuir depois para as falas de todos aqui, da Giovana e da Jennifer. Não sei se vocês conhecem o Vaccaro, ele é professor de matemática, mas eu acho que o que ele trabalha aqui nos serve bastante. Estão todos vendo? É possível avaliação em prova? Estão ouvindo? É. Neste caso, a avaliação perde a objetividade? É possível avaliação em prova? É. Inclusive, a avaliação nesse sentido mais amplo, a maior parte das vezes a gente faz avaliação sem prova. A prova é um momento de coleta sistemática de dados. Você vai coletar informações num determinado momento. Esse é um momento privilegiado de coleta de informações. Tá? Mas não são os únicos dados que você usa na avaliação. Você usa outros dados, muitos deles, inclusive, subjetivos. Perde a objetividade se for uma avaliação sem prova? Depende. Se você quiser, por exemplo, no Estado, estou falando de fábrica, tá? Eu trabalhei no Estado muito tempo e trabalhava no colégio perto da minha casa, inclusive, que era noturno. No Estado eu sempre trabalhei noturno. Foi, sempre noturno. No município que uma vez eu peguei de dia. E a região é região de tráfego. Tá? O que eu queria é que os moleques estivessem na minha sala. Aí eu fazia o seguinte: 10 pontos, 5 é por presença. Já no início do ano eu conversava com a galera. Se você faltar todas as minhas aulas... Dia das Mães Magalu. Presentes com desconto no Pix. Corre para aproveitar. Trate de tirar 10 na prova, porque a média para passar é 5. Na verdade, se faltar todas as minhas aulas, estaria reprovado, mas acho que a última lei até mudou isso, né? Permitir que você faltasse. Ah, mas isso aí você não está avaliando o conteúdo. Não estou avaliando o conteúdo. Eu quero o cara dentro da minha sala. Por quê? Porque na minha sala, por menos que ele aprenda, vai aprender mais do que na esquina. Quanto mais numa região daquela. Tá certo? Agora, o cara que aparecer em todas as aulas, não faltou uma, tá aprovado, cara. Tirar 0 na prova, tá aprovado. 50% é presença. Ah, isso não é justo. É bastante discutível. Tá? A única coisa que eu tinha que garantir é que esse critério que o aluno tem que saber, o critério da aprovação, ele tem que ser objetivado. Como é que o aluno faz para conseguir passar?
Nesse caso da frequência, eu lançava no Excel, tá? E era, ao invés de marcar pontinho, eu marcava 1 no Excel. 1. Depois somava e tirava o percentual de frequência do cara. Esse percentual dava nota de frequência. É objetivo? Mais objetivo que a correção de uma prova. Tá certo? A maioria das pessoas passavam sem saber nada. Por quê? Passam sabendo? Vão com calma. Isso é uma grande discussão sobre o que se faz avaliar. O que você está querendo no processo. Meu objetivo era ensinar. Eu entendia que só podia ensinar com aquele garoto lá dentro. Tá? E o número de falta. No texto que eu dei para vocês, por exemplo, que eu usava um sistema de controle de trabalho em sala de aula, eu consegui uma coisa impressionante. Era colégios Alice Patini de Hélio, Parque São Vicente. Inclusive, quem me indicou foi uma amiga que depois eu chamei ela no canto e falei, escuta, outra indicação dessa eu te mato, quando eu peguei o endereço. Tá? Realmente o colégio era excelente, mas eu peguei, não, vai lá, você vai gostar, era normal, eu queria dar aula para normal, estava nisso, peguei, aí fui escolher a escola, escolhi, pronto, agora eu recebi o endereço. O endereço era Parque da Solidão, Estrada da Solidão sem número. Para onde eu vou? Né? Depois que eu perdi a bota, é porque tinha um cemitério chamado Cemitério da Solidão. E aí era Estrada da Solidão e era sem número mesmo. Colégio espetacular, gostei muito. E eu consegui, nesse sistema, por exemplo, que fundamentalmente de trabalho e de avaliação, eu consegui um bimestre com 0 de falta num colégio noturno, lá para dentro de Belfor Roxo. Não teve uma falta em 3 turmas. E isso é declaração dos alunos. Me sentia culpado quando eu faltava. Tá? Porque a falta interferia no trabalho do grupo que ele fazia parte. Então não é válido? Cuidado. Tem em termos de avaliação, tem muita coisa que pode entrar no meio disso aí. Mas o problema da objetividade, o aluno tem que saber o que ele vai fazer para conseguir a aprovação. Isso é fundamental. Tá? O que eu fiz aqui? O processo de avaliação pode ser objetivo, ou seja, independente da pessoa que promove a avaliação? Não. Toda avaliação é subjetiva. Por quê? Ela pode ser objetiva no ato da correção. Uma múltipla escolha, por exemplo, de concurso, ela é objetiva. Ninguém pode dar meio ponto. Se for uma correção de professor em sala de aula nossa, a correção é subjetiva. O que você vai considerar como meio ponto? Tá? Estou falando que eu pensava nisso, que brincava muito, que os alunos falavam na brincadeira. De vez em quando o aluno virava para mim e falava assim, professor, corrige com carinho essa prova. Eu falei, não. O destino de vocês depende do que tiver para eu jantar hoje. Se eu chegar em casa e tiver um empadão de palmito, malandro, vou corrigir a prova com uma felicidade. Agora, se eu chegar em casa e tiver macarrão com salsicha, acabou, meu irmão. Pode se preparar. Nada contra o macarrão com salsicha, tá? Porque o macarrão com salsicha lembra a época das vacas magras de eu menino. Que não tinha nada, comprava macarrão com as salsichas em lata, cortava, comia. Claro que eu falava de brincadeira, mas isso tem alguma coisa de verdade. Vamos ser sinceros. Até no ato de corrigir, na parte sobre correção de avaliação, eu, por exemplo, pegava uma prova, abro o pacote de prova e corrijo a questão 1 de ponta a ponta. Porque se você começar a corrigir a prova inteira, na metade da correção você já está cansado. As pessoas que foram corrigidas no início não vão receber a minha nota aqui no final. Primeiro que você já viu formas de pensar, não, isso eu posso considerar, começa a perder o processo de consideração, porque na prática ninguém escreve assim, vou considerar meio ponto isso, vou considerar um 4 ponto isso, vou considerar... Na prática você abre e vai considerando, e tenta considerar sempre a mesma coisa para todo mundo. Falei tenta, tá?
E aí, para você conseguir isso, uma boa forma é você abrir uma questão e sair nela de ponta a ponta. Mas isso a gente discute mais à frente. O que significa aí é que o processo de correção ele é subjetivo, se for assim. Ah, mas uma prova de concurso, ele é objetiva? Ela é objetiva? Objetiva no seguinte de ter objetividade, não ter subjetividade nenhuma. Não depender de quem elabora a prova. Não. Quem elabora a prova escolhe a forma que vai abordar. Escolhe o que vai ser abordado. Tá certo? Isso perde a objetividade. Nunca uma prova é totalmente objetiva. Não estamos te ouvindo, Éder. Não estamos te ouvindo. Desculpa, estava fechado o microfone. A volta de prática. Fazia tempo que eu não fazia live. Daí, eu acho muito importante assim, essa questão que ele fala da questão na 30ª prova, realmente não vai corrigir mais como tu corrigiu as primeiras. Isso é um fato. Assim, sabe? E para vocês, principalmente, o quanto de subjetividade tem quando se depara com a questão do aluno. Assim. Até com as habilidades de desenho de um aluno e as não habilidades de desenho de outro, e como avaliar nesse sentido. Assim. Depois eu vou ver essas questões com vocês, quando vocês apresentarem os trabalhos, os relatos de vocês. Mas é só mais uma coisinha que eu quero abordar aqui, pessoal, que é... já vai vir só um pouquinho. Que é isso aqui, ó. Tem um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, que é de uma mulher maravilhosa também, que é da Magda Soares. Ela é uma alfabetizadora. Ela é uma alfabetizadora e ela escreveu esse livro sobre linguagem em escola, só que essa linguagem que ela trata não é especificamente a língua portuguesa, mas são todos os discursos que envolvem a escola, e principalmente a escola pública. Ela joga com essas questões do que constrói discursivamente a escola pública. Assim. Aí, ela fala uma coisa muito interessante. Eu peguei um trecho que dá para a gente pensar bastante. Olhem aqui. Na área da educação, buscou-se inicialmente analisar cientificamente o problema das dificuldades de aprendizagem e do fracasso na escola das crianças pobres. Dessa análise científica, encarregou-se, sobretudo, a psicologia, através da caracterização dessas crianças por meio da aplicação de testes, realização de entrevistas, observação do comportamento no contexto escolar. Como esses estudos partiam sempre de um modelo implícito ideal de comportamento, em comparação com o qual a criança pobre era avaliada, o comportamento da classe dominante social e economicamente privilegiada, os resultados apresentaram a criança como portadora de carências e deficiências, carências afetivas, deficiências perceptivas e motoras, privação cultural, déficit linguístico. Então, a grande crítica dela sobre essa perspectiva social é exatamente a gente tentar esse aluno ideal que nos povoa às vezes, né, que cruza a linguagem na escola, sabe? Ele atrapalha muito esse aluno ideal e não conseguir enxergar o aluno mesmo. Não estou falando que de fato esse aluno ideal existe. Até há discursos muito claros. Eu tenho que nivelar por baixo, mas como assim? Onde é que está? Você já deve ter ouvido essa frase. Eu ouvi muito essa frase. Não sei se eu até já não falei essa frase do nivelar por baixo. Mas onde está o baixo, onde está o em cima? E é legal a gente se questionar e olhar para a realidade desse aluno. Olhar para ele no sentido da construção, não só do que é dialógico, do que é do discurso, mas do que é dialético, que é da classe social, das questões afetivas que ele está sofrendo, sabe? Das questões... Ou mesmo, muitos professores chegaram aqui, depois disso, como nós estávamos em debate, falando sobre isso, falamos muito sobre o quanto o nosso aluno ele tem um déficit de afeto.
de afeto. Às vezes é simplesmente afeto. É um olhar para ele de você existe, né? Eu me importo com que você existe, me importo com a sua existência. Eu acho muito tem o discurso do Silvio Almeida que falou: vocês são importantes para nós. Eu acho que tem essa questão assim que eu acho que é legal a gente pensar que isso vai interferir completamente dentro do nosso processo avaliativo, com certeza. Sabe, se eu conseguir enxergar ele e ele ser enxergado dentro desse processo avaliativo. Era isso que eu queria falar, pessoal. Basicamente, sim, só para a gente pensar sobre isso e tentar agora, a partir dos relatos dos colegas, certo? Espero ter ajudado assim, na reflexão, mas a partir do relato dos colegas, assim, para a gente começar a pensar o nosso processo de avaliação. E outra coisa, eu sei que muitos aqui não são formados, não são lotados em arte, não são formados em arte, mas são professores de arte na escola. Fica também esse convite a ouvir o colega e tentar captar coisas. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Acho que a disciplina de arte é a disciplina que, em termos de avaliação, mais tem um percurso que pode contribuir com outras disciplinas, assim, sabe? Quem gostaria... Giovana, já deu uma começada. Giovana, gostaria de fazer a tua parte? E depois a Jennifer, pode ser, Jennifer? Então tá. Eu vou tirar aqui. Quer compartilhar alguma tela? Como é que tu quer fazer, Giovana? Não estou te ouvindo. Tá. A gente não está te ouvindo, Giovana. Não, então estamos te ouvindo. Microfone fechado. Peraí. Tá. Deu agora, né? Deu. Eu cliquei. Eu sou hiperativa também, né? Então... Tá, mas falando essa questão, achei legal essa questão desse professor que tu traz para nós aí, né, sobre a subjetividade, porque na verdade eu achei que era só a questão da arte que era muito sofrida para avaliar, né, mas as colocações dele eu achei sensacionais ali, né. E para lidar com tudo isso, porque na verdade, como tu diz, a realidade exige um número também, né, o que vai fazer, né? Tá? A gente tem que mensurar as coisas. E ali quando tu coloca isso... Eu estou há 10 anos no município, né? E a gente vai revendo questões a todo instante, né? Todo ano é uma mudança, tanto das coisas que eu vou trazer para eles, as coisas que eu aprendo com eles e a forma de avaliar. É sempre um olhar, uma tentativa de olhar para que trazer eles para nós, né? Trazer cada vez mais eles para compartilhar essas coisas todas em aula, né? Então, esse processo de avaliativo eu estou sempre em construção, Éder, tá? Não é uma coisa fácil. Mas o que eu procuro fazer? Muitas avaliações. Isso me deixa mais tranquila, né? Eu acho que quanto menos avaliações, mais difícil é, né? Tu estabelecer uma tranquilidade para mim lidar com isso, tá? Porque eu não sei enquanto os outros professores, mas eu tenho sofrimento nesse avaliar. Já tinha dito isso antes, vou colocar de novo, tá? Então, eu faço objetivando agora, né? Isso é uma das metas que eu coloquei para eles, né? No início do ano, eu pergunto metas e interesses deles e coloco os meus também para eles saberem, né? Então, esse ano eu estabeleci como meta de aula ser cada vez mais objetiva e clara, né? E falar menos, né? Então, nesse processo de avaliação, para quem não é formado, quem não tem a prática do desenho, talvez não vai adiantar muito isso, porque eu trabalho muito desenho em sala de aula, a prática do desenho, né? A base do desenho das minhas avaliações é tudo, tanto para partir para a pintura na parede da escola, que a gente fez muitas questões aí de pintar nossa escola nas paredes, né? Tudo isso é antecipado por um trabalho intenso de desenho, né? Desconstruir também o que é dom, que a arte é um dom, que o desenho precisa ser um dom, né? E sim um tempo de trabalho, e aí entra a avaliação. Como é que eu avalio um desenho de um aluno
que já desenha há tempos, que tem prazer, que sente prazer ao desenhar, e o outro que não acredita, que não tem esse compromisso, que não tem essa habilidade desenvolvida, né? Porque todos podem desenvolver a habilidade do desenho, né? E isso age em todas as outras disciplinas, como tu falaste antes. Aliás, eu tratava as artes como um auxílio para as outras disciplinas. Hoje, revendo esse livro, que também foi colocado junto com esse da avaliação que vocês trazem, que fez parte do nosso concurso em 2015, e que eu comprei lá, né, em 2015, para me preparar para a prova, esse foi um outro aqui, da Sueli Ferreira, o Ensino das Artes, em que ela fala uma coisa que hoje eu já estou tendo um pensamento de trabalhar a disciplina de arte em função da arte mesmo e da arte-educação, e não só naquela questão da motricidade fina, da coordenação motora, da concentração do foco, né? Dessas questões para perceber, né? Esse olhar atento que o desenho desenvolve, principalmente o desenho de observação, tu te atém muito, né? Ao olhar, né? E eu verifiquei coisas em religião, que eu também dou a disciplina de religião, que o aluno olha muitas vezes para o quadro e ele continua naquela questão dos textos, o professor escreve tudo com uma ortografia correta e o aluno continua mantendo aquele padrão do erro dele. Eu não sei se vocês estão percebendo aí, mas eu tenho percebido muito isso. E é assustador, eu comecei a me preocupar com isso na disciplina de religião, porque agora esses vistos que tu fala que tu dá no caderno, né? Essa necessidade de dar o visto, eu não estou só dando visto para conferir que o aluno está fazendo anotações, né? Está relatando o que ele está tendo em aula, e sim para verificar o processo dele de construção, de que ele está olhando a escrita correta e está absorvendo aquela influência sobre ele da correção, né? Ele está aprendendo a escrever corretamente, com acentuação. Vocês percebem isso? Não sei. Eu falo muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência aí que vocês tenham comigo, né? Eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas voltando àquela questão do avaliar, né? Eu avalio muito com base na observação, na evolução do processo de cada aluno. Eu não pego um desenho e comparo, o fulano fez assim, o outro fez assim. Eu não tenho essa subjetividade. Eu não utilizo a comparação de um aluno do que um aluno consegue com outro, porque seria injusto. Cada um está num processo diferente de desenho. Então, eu tenho que comparar o aluno com o que ele está dando, o que ele está agregando aí na evolução dele no processo de construção do desenho, né? Então, como é que ele desenhava antes e ele está agora fazendo? Ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está percebendo nuances aí de coordenação motora, das linhas que são paralelas, das diagonais, conceitos de proporção, de simetria. São várias coisas envolvidas que a gente vai trabalhando num simples desenho, né? A coordenação, eu mostro o modo paisagem, onde é que eles devem se localizar na folha para conseguir conter a folha deles ali, uma folha de ofício, e conter tudo aquilo que está programado naquela imagem, né? Desconstruir que uma árvore precisa terminar necessariamente a copa dela dentro da árvore, que ela pode dar a intenção de sair além do limite da folha. Então, é muita coisa, gente, para colocar. Eu acho difícil, assim. Seria mais fácil, às vezes, relatar o meu processo de aula, mostrando um vídeo das minhas aulas, né? É terrível, assim, tentar esmiuçar. Eu disse até para o Éder antes, mandei uma mensagem para ele dizendo que eu estava apavorada em relatar, e se vocês iam me entender, né? Essa questão. Tá? E mesmo porque eu me emociono muito, eu sou impulsiva, eu acabo me emocionando muito no sentido, aí eu perco o foco pela hiperatividade e tenho que voltar tudo de novo, é uma loucura, tá? Bom, então eu estabeleço, assim, inúmeros, eu faço vários desenhos com ele, pontuando de repente, eu fiz uns 4 desenhos, por exemplo, com uma turma de 7º ano, tá? Valendo 10 pontos. Faço prova de desenho às vezes, para eles perceberem que eles têm que ter autonomia, para que eles não dependam do meu auxílio a todo instante. Prof, não consegui fazer isso. Aí eu vou na mesa dele e auxilio, mostro onde é que ele tem que
arrumar, coordenar ali, para dar uma estruturação para aquele desenho, se é figura humana, se é animal, se é construção, se é estruturas, né, feita com linhas retas, né? Então, a prova de desenho vai mais assim para dizer assim, bom, agora esse é o teu momento em que tu vai trabalhar comigo o desenho de observação, eu vou fazer no quadro, tu vai fazer na tua folha, no teu caderno, e tu vai ter que dar conta sozinho, tu não vai poder me chamar. Entendeu? Até para eles perceberem que eles conseguem fazer aquilo sem mim, né? Sem estar ali como se eu fosse uma bengala. Eles têm que se sentir mais seguros, eles têm que perceber através da prova nesse sentido que eu aplico, entendeu? Não necessariamente de ser mais assim, de avaliar objetivamente aquilo deles, mas de dar autonomia, de eles se responsabilizarem pelo ato de desenhar, né, por eles mesmos. Dá para entender isso, gente? Tu consegue entender, Éder, a minha colocação? Giovana, tá muito claro isso, até porque, de alguma forma, eu também trabalho escrita um pouco assim. Tá? Aquele primeiro momento que tu falou do desenho, que tu guia eles em relação ao desenho e depois faz com que eles criem em cima do que foi guiado, e que tem um momento que eles têm... meu processo de escrita é muito parecido também, sabe? Que tem um momento que eu dou uma estrutura, eu guio eles em termos daquela estrutura, mas depois eles também têm que exercer essa autonomia em cima dessa estrutura, o que é importantíssimo, assim, para eles. Importantíssimo. E uma outra coisa, Éder, no processo meu de avaliação, que eu achei interessantíssimo que aquele professor que tu apresentou ali colocou, ele dá 5 pontos. E você sabe, então eu dou 10 pontos do 100 só por presença. Sim. Porque eu acho, assim, até fui perguntar para a minha orientadora ali, para a equipe, né, se era correto fazer esse tipo de coisa, assim, de dar ponto por presença. E elas me garantiram que não tinha problema nenhum, porque eu acho que o estar na escola faz muita diferença, né? Muita diferença. A gente fala a todo instante sobre várias questões, traz toda aquela questão dos conceitos, a questão da capacidade de memorização deles está muito prejudicada pela carga enorme de informação que eles carregam, e muitas vezes tem que fazer uma limpeza nessas informações, né, porque está muito poluído, né? Então, eles não têm muito essa questão de conter, eles nem escutam direito a informação, né? Eles estão ali muito no processo de socializar com os pares, porque eles também estão aprisionados. Hoje, a relação social que se dá com eles é na escola, não é fora da escola. Eles são alunos que são... durante o dia eles ficam muito sós, né? Ou eles ficam dormindo até o horário de ir à escola e depois vão para a escola, né? Então, a maior parte do dia, assim como nós, né? 8 horas dentro da escola, a nossa vida ativa está dentro da escola. É a mesma deles, né? Sim. Então, coordenar tudo isso. Então, na minha avaliação, entra esses desenhos, né, com pontuação mais baixa, entra aquele desenho maior, que aí eu chamo de prova de desenho, em que eles que têm que dar conta sem a minha interferência, sem o meu auxílio, né? Essa questão da presença deles contribui muito o estar na escola, eu cobro deles, né? Eu tenho muitas turmas, hoje eu estou com o quê? Eu estou com... na verdade, são as 10, né, 10 turmas do sexto ao nono ano, 11 turmas, do sexto ao nono ano, reproduzindo de religião também, é um período de artes, um de religião, e pego mais uma turma de quinto ano, 2 períodos, né? Então, eu lembro, eu já tenho um conhecimento deles, eles dizem, por que tu faltou naquela aula? Né? Por que tu não veio? E eles se sentem cobrados, eles se sentem importantes, que tem alguém que está ali, atento à presença deles, que não importa se eles estão com um comportamento inadequado, eles têm que vir para a aula, entendeu? Então, eles se sentem importantes, eles se sentem fazendo parte, eles têm que ser, desse lado, entendeu? Eles têm que ser atraídos para a nossa sala de aula, né? Concordo plenamente. E é muito legal isso, o que o Ledo Vaccaro antes falou desses 50 pontos que ele dá, porque até a relação dele com a escola é que vivia num lugar de tráfico, né? Na verdade, corrigiu ali, né, 50 pontos, né? Eu tinha falado, ele dá 5, eu dou 10, mas ele estava se referindo a um todo de 10 pontos, né? Sim. Legal. Obrigada pela
é uma relação, a avaliação dele tem uma relação direta com o objetivo dele em relação àquela escola e aqueles alunos específicos. O que é interessante para ele, no noturno, viu que ele é uma turma noturna, que à noite aqueles alunos estivessem em sala de aula, não na rua, enfrentando o tráfico, ou sendo cooptados pelo tráfico. Então, a avaliação teve uma relação direta com essa realidade material deles. Assim, eu acho muito legal a gente entender isso aí. Que nem a escola, para o nosso aluno, é um lugar de afetos, muitos afetos. Sabe? Afeto como conta importante eles estabelecerem essas relações de afeto com o professor, porque é assim que eles são tocados de fato, assim, sabe? Eu percebo, assim. E a nossa avaliação tem que passar por isso. Mas, sabe, Éder, ele... fala o Éder, né, pessoal? Mas, então, incluídos, né? Porque eu tenho que direcionar, às vezes, né? Mas é para todos vocês, né? Mas o interessante também dessa colocação que tu fez, assim, que é à noite, no período noturno, mas se a gente for considerar que os alunos hoje vão dormir de madrugada... né? E que muitas vezes não tem o pai, não tem o responsável em casa para dizer, olha, para levantar eles, porque já estão envolvidos no seu trabalho, né? Que não tem aquela questão, o empurra, e os alunos vêm muitas vezes sonolentos, porque não dormiram à noite, não tem essa restrição, mais esse controle do horário de dormir, isso prejudica, tem um prejuízo enorme para o ensino também, né? Sim. Né? E eu acho que tudo isso aí permeia também o universo da minha avaliação, né? Eu não desconsidero todas as pessoas, apesar de não ser relativo especificamente às artes, né, Éder? Tá? Então, peço desculpas aí por abranger, assim, de uma forma geral, uma coisa que não seria direcionada como tu queria um relato de uma professora de artes. Mas foi ótimo, Giovana. Foi ótimo. Tá? Muito obrigado. Ótimo mesmo. Outra questão que eu já tinha falado antes era disponibilizar 1/10 da minha nota por desenho livre, desenho feito em casa, para ter a prática de continuidade, desenho de observação, desenho de memória deles, e eles poderem trazer esse desenho para ser avaliado e contar, porque um período de artes durante a semana seria pouco, então, transformando em desenhos possíveis em casa, com a vontade deles, que tornem a atividade prazerosa porque eles puderam escolher, ou alguma técnica que eles querem experimentar. Por exemplo, eu comecei a trabalhar aquarela com eles esse ano, até solicitei para a equipe diretiva uns estojos de aquarela, justamente porque era uma solicitação deles. Eu trago muito isso, muitas temáticas para a sala de aula, ou técnicas em função do que eles solicitam, do que querem experimentar. Eu nunca, na minha prática de formação, eu desenhei anime, e hoje, em função do que eles me solicitaram, eu vou buscar coisas para eles, tanto em arte quanto em religião, né, para compor esse período. O que mais que eu estou avaliando aí? Desenhos livres e considero a presença, faço essa questão da prova como questão de autonomia, de avaliar a autonomia deles, né? Então, é todo o meu objeto do conhecimento mais trabalhado, que permeia sempre a minha atividade na escola, é o processo de criação, né? Aí eu entro com as materialidades ali na questão, né, do processo. Isso me lembra muito o Zygmunt Bauman, que ele fala da ideia de segurança e liberdade, né? Que o ser humano ele quer essas duas coisas, só que essas duas coisas juntas é impossível, assim, a segurança e a liberdade. E, de fato, o ideal é encontrar esse meio termo, esse meio entre a segurança, e daí tu falando, entre a criatividade e o controle, né? Porque muito controle acaba com a criatividade. Muita criatividade é o caos, né? Não tem como tu estabelecer... É um processo de criação todo assim, às vezes, naquele tempo que tu tem, que é restrito, tu querer que o aluno, assim, vamos trabalhar sobre determinado... Tu dá a temática. Muitas vezes eles não conseguem fazer aquela chegada da ideia, não vem. Então, pesquisa de imagem a gente faz, trabalhar com associação, né? Fazendo associações, trabalhar a Páscoa. O que é a Páscoa? A gente traz o assunto. O que é o coelho? O que é representatividade? Então, fazendo associações, trazendo esse repertório deles, o repertório da própria temática que existe. E isso vai facilitar o processo criativo. Toda essa construção por trás vai fazer com que eles vão, né, realmente se apropriem daquele momento assim, de criação e consigam estabelecer objetivamente algo no papel.
ou na parede, ou na escultura, seja lá no que for que a técnica que tu esteja trabalhando, né? Sim. Eu... Muito legal. Mais alguma coisa, Giovana? Hã? Mais Eu alguma acho que é coisa? isso aí. Não, eu acho que é isso aí. Eu agradeço muito. Obrigada pela oportunidade, Éder. Eu que agradeço, Giovana. Eu que agradeço. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Jennifer, Olá, quanto tempo eu tenho, Éder? quanto tu quiser. Ah, não, pelo amor de Deus, todo mundo tem coisa para fazer. O quê? 15 minutos? Pode ser até mais. Vai firme. O que tu preparou aí para nós? Tá, eu vou. Peraí, que eu também não me lembro onde é que. Ah, aqui, lembrei. Não, também faz tempo que eu não vejo, que eu não faço apresentação, então. Né? A gente desaprende, né? É que é traumático, isso foi traumático na nossa vida. Tipo isso. Bom, eu vou falar um pouco, eu montei um material. Aqui rapidamente não importa tanto, né, quem eu sou, mas sou especialista em. Eu sou especialista, não, eu sou formada em licenciatura em dança pela UERGS. Eu sou especialista em metodologia do ensino da arte e orientação escolar, mas eu sou não praticante. E terminei minha graduação de História agora, que eu inventei durante a pandemia. E aí agora eu estou mestranda em Educação pelo município de Canoas, né? Aquele processo seletivo que a gente faz, aí tem bolsas de mestrado e doutorado, então eu ganhei uma bolsa pelo município. Aconselho todo mundo a fazer, porque a gente sabe que é muito difícil sobrar aquele montante para o mestrado e para o doutorado, e está sendo bem legal, assim. Inclusive, tenho aula hoje, por isso que eu disse, meu Deus, todo mundo tem coisa para fazer, vamos agilizar aí. Então, é isso. Essa sou eu. E vou começar, então, a falar um pouco sobre o meu processo avaliativo, mas eu não sei falar sobre o processo avaliativo sem falar sobre o todo. Então, eu acho que, assim, a primeira grande dica que eu dou, sendo professora de artes, né, da disciplina mesmo, é começar partindo sobre o que eles já sabem ou sobre o que eles pensam que sabem sobre o assunto. Eu vou alternar, vocês vão ver, assim, que tem algumas fotos mais antigas, porque eu entrei no município há 1 ano, né? Antes eu era só da rede particular, hoje eu continuo na rede particular, então tem algumas fotos que são de outro colégio, alguns vídeos que são de outros colégios, mas que tudo faz parte da minha aula e, né, a gente não vai publicar nada, então não tem problema. Aqui falando sobre artes africanas, eu começo sempre perguntando o que é que eles sabem, o que eles acham que sabem e que não tem nada errado, não existe erro, né? O segundo passo é para passar para a teoria, e a teoria não pode passar de 20, 25 minutos, pelo amor de Deus, criança, adolescente não presta atenção mais do que 25 minutos. Então, além do mais, a gente só tem um período, né? Então, a teoria passa, porque a teoria não é tão importante. Aqui tem um quadro também de eu falando sobre construção em dança. A teoria não é tão importante. O importante é a prática, sempre em arte, né? Então a gente vai para a prática, a gente tem que inovar, arriscar, inventar. Tem coisa que não vai dar certo. Esse trimestre mesmo eu fiz um jogo e ele não deu certo. E os alunos, quando é que a gente vai jogar? Eu disse nunca, porque ele não deu certo. Eles fizeram, foram avaliados, mas o jogo em si não funcionou. E tá tudo bem, então é só não repetir, né? E aí a gente vai avaliar. O Éder falou sobre a Jussara Hoffmann e eu vou trazer outro teórico, que é o Ivo José Boff. Ele fala, então, que a avaliação zela para que a aprendizagem aconteça. Então, a avaliação é aprendizagem, né? A avaliação ela tem que funcionar para que a aprendizagem funcione. E outra frase que eu gosto muito também do Ivo é que a avaliação tem que sinalizar o respeito ao ritmo, à forma e à capacidade de aprendizagem. E as pessoas têm ritmos, formas e capacidade de aprendizagens diferentes, né? E a gente precisa respeitar isso. Instrumentos. E aqui a gente precisa... eu vejo que a gente precisa desagarrar de algumas coisas, que a gente é agarrado. A avaliação ela precisa ter diferentes instrumentos. A gente precisa sair da zona de conforto. E aí, assim, um aluno que não foi bem numa avaliação X, ele não vai recuperar se continuar no mesmo instrumento. Então, por isso que a recuperação não pode ser igual às
avaliações. Não pode, ele não vai, tu não está dando chance para ele recuperar. Então, se eu vou fazer um trabalho prático, se eu vou usar muito mais a prática nos instrumentos comuns, né, nos instrumentos recorrentes, eu preciso trocar a prática na recuperação. E como é que eu faço? Né? Eu faço prática no trimestre corrente e avaliação teórica de recuperação. Como eles odeiam a teoria, como eles odeiam prova, né? Prova de escrever, marcar, eu digo para eles, não deixem para recuperação, porque a recuperação é muito mais difícil, porque é teoria, e a teoria ela é mais difícil do que a prática, não adianta. Aí eu digo para eles isso, mas que eles têm a possibilidade de recuperar, e para recuperar tem que ser instrumento diferente, tá? Não existe recuperação de mesmo instrumento. Algumas sugestões daí sobre avaliação, que é, de novo, como eu faço, tá? Máximo possível presente nos processos. Então, 90% do que está sendo avaliado tem que estar sendo feito em aula. Pouquíssimas coisas em casa. Não funciona tanto, né? E eu preciso ver o processo. Se eu vou mandar alguma coisa para casa, né? Existe sempre aquela coisa, será que foi a pessoa que fez, né? Será que? Quando faz em aula, eu sei que é o aluno. Varia a configuração de avaliação durante o trimestre. Então, eu vou ter um trabalho individual, um trabalho em grupo, um trabalho em dupla. Isso é importante também para a gente ver as relações e ver como é que ele funciona em sociedade. Né? É muito difícil a gente trabalhar apenas individualmente hoje. E assim também dá mais chance, né? Para a galera que tem muita dificuldade sozinha ou para a galera que tem muita dificuldade em grupo. Eu avalio as práticas também, tá? Pelo menos um instrumento avaliativo por trimestre é prática. E avaliar a prática é assim, fez nota média, fez com sorriso no rosto é nota máxima. Não fez, não tem nota. E aí é zero. É isso que eu digo para eles. Às vezes até eu faço uma tabelinha maior. Fez nota 6, fez, mas reclamou, nota 7, fez, mas revirou o olho, nota 8. E aí eu vou brincando com eles. O teatro, a dança e a música precisam ser testados ao vivo. Arte não é só desenho, arte não é só pintura, arte não é só escultura. Arte são 4 linguagens, são 4 grandes linguagens. E o teatro, a dança e a música precisam ser testados ao vivo. Se expressar perante um grupo é uma necessidade, é uma habilidade, é uma competência, é uma necessidade para o futuro. Nós todos vamos ter que defender todo e qualquer produto e serviço que a gente for trabalhar. Tu queria falar alguma coisa? Não, só talvez não precisa responder agora, mas a questão como que tu lida com essa resistência. Eu sei que em relação com eles jogam bem com a resistência da expressão corporal, para se criar esse hábito. Eu acho que é um hábito a ser criado, né? Também tem lugares que pode ser possível. Eu não enfrento muita resistência porque eu não abro. E se não fizer zero. Mas senhora, mas não tem uma atividade não tem. Mas não faz. E aí, assim, é muito educacional, assim. O cara não fez a primeira vez, tomou um zero, a turma inteira percebeu e aí ninguém mais resiste. Eu não tenho muita resistência, vou te dizer bem a verdade. Eu tenho mais resistência no EJA. No EJA eu dou uma diminuída porque eles estão muito cansados, né? Tem uma galera que realmente não é a vibe dele. Então, daí no EJA eu dou uma segurada. Mas no regular eu não tenho muita resistência, vou te ser bem sincera. Eles reclamam, mas eles reclamam de tudo, né? Então, assim, reclamar por reclamar, eles vão reclamar o tempo inteiro. Então, eu não dou muita bola. Giovana quer falar? Eu parei ao máximo as avaliações para que não tenha muita diferença de peso. Normalmente eu faço 30, 30, 30, 10. Né? Eu não gosto muito de nota também, alguém tinha falado antes, eu gostaria muito que fosse conceito. Enquanto não tem o que a gente gosta, a gente vai, né, andando como dá. Normalmente eu faço 30, 30, 30 e 10 de caderno, né, das anotações que eu pedi para eles fazerem, e depois eu avalio. Porque uma coisa não tem que ser mais que a outra, né? Eu acho, né? Que a prática, a criação, enfim, as atividades elas devem ser pareadas, até porque, assim, se eu sou melhor numa coisa do que na outra, eu não tenho a minha nota tolhida, né?
Eu, Jennifer, só faço prova de recuperação até para trocar um instrumento. Quando eu quero avaliar a teoria, quando eu acho que um conteúdo precisa ser avaliado em teoria, e que não é recuperação, que é no trimestre corrente, eu faço uns testes rápidos, assim, peço uma cruzadinha, peço um mapa mental guiado, eu fiz esses tempos com uma turma de 8º ano, funcionou super bem. Peço para eles acharem, quando eu quero, quando eu estou trabalhando muitos nomes que eu quero que eles conheçam, né? Peço para eles acharem os nomes dos artistas e misturo o nome dos artistas com os nomes contemporâneos e digo para eles, só pode marcar os artistas que a gente estudou. Então, lá no meio da cruzadinha do Caça-Palavras tem a Virgínia Fonseca, Zé Felipe. Ah, Sora, mas a gente não trabalhou isso. Eu digo, sim, exatamente. Ah, mas Pablo Picasso a gente trabalhou. Eu disse, isso mesmo. Aí eles têm que puxar uma flechinha e dizer quem é o cara e onde a gente trabalhou. Então, eu faço essas coisas mais rápidas, mas prova, só mesmo na recuperação. Eu invisto muito na produção autoral da obra de arte, né? Então, muita criação, pouca releitura, quase nada de cópia. Cópia só quando a gente está tratando ali o fundamento do desenho, que é numa série específica lá. Fora isso, né? Alguma coisa de releitura, mas muita criação. E em criação não tem erro, né? Então, eles conseguem se soltar um pouco mais. E como é que eu avalio as produções artísticas? Aí isso eu vou mostrar melhor nos próximos slides, que eu trouxe algumas imagens. Mas assim, entregou o que eu pedi é média. Da média para nota máxima é técnica. Então, eles sabem disso. Pode ser assim, ó, pode não estar legal mesmo. Entregou e está dentro do que eu pedi, é a média. Aí aqui eu trouxe algumas imagens. Aqui eu trabalhei o cubismo, tá? Então a gente trabalhou em 2 etapas. A primeira etapa era uma mesma imagem com diferentes ângulos, e depois eles fizeram recorte e colagem de vários ângulos dessa mesma imagem, né? Para trabalhar o cubismo. E foi muito legal, assim, ó, porque eles não estavam entendendo essa ideia de trabalhar vários ângulos de uma mesma imagem. Mas quando eles fizeram na prática, aí ia caindo as fichas. Eu dizia para eles assim, tá, dá para ouvir o barulho da ficha caindo, porque na prática eles entendem melhor a teoria, né? E aí ali eu disse todas as regras, e aí no final a nota, 70% da nota é entrega, 71% a 100% técnica, acabamento, capricho. Aqui trabalhando o impressionismo, daí com pintura, né? Mas poderia ser outra técnica de pintura, mesma coisa, né? Entregou 70% da nota, e de 70 a 100, técnica, acabamento, capricho, aquela coisa toda. Aqui é um trabalho interdisciplinar entre artes e histórias. A professora de história está trabalhando reinos africanos e eu estou trabalhando a arte africana na arte brasileira. A influência da arte africana na arte brasileira. E aí a gente contou com a biblioteca, né? A biblioteca está se organizando, a bibliotecária daí ela fica nos mandando ali no WhatsApp do grupo da escola sobre os livros que tem, quantidade, e aí surgiu essa ideia da gente trabalhar a ilustração a partir dos contos. Então, eles leram todos os contos e aí estão começando a fazer o trabalho de ilustrar o conto escolhido aqui individual. Aqui, encenação teatral. Então, nessas duas imagens, né, que tem ali, eu trabalhei, como vocês podem ver, é num colégio da rede particular, eu trabalhei o texto, a cena do balcão de Romeu e Julieta, tá? E assim, está sendo muito legal. Só que eles vão registrar em vídeo, a gente está trabalhando o audiovisual, fazer a cena em cinema. E aí é muito engraçado, porque para ensaiar, eles já ensaiaram com diferença de como se ela estivesse na sacada, né? Então foi muito engraçado. Algumas imagens eu registrei deles pela escola. Quando quando é uma apresentação,
eu continuo, né? 70% da nota apresentou, 70% da nota, 71% a 100% a técnica, a entrega, a inovação. E aí, no vídeo que vocês vão assistir agora, esse é no Irmão Pedro, eles receberam uma cena bem curta, e todos eles receberam, e eles podiam fazer... Era uma cena de um casal, né? Mas eles podiam fazer 2 meninos, 2 meninas, como quisessem. Mas continuava sendo a Rita e o Evandro os personagens. E aí eu pedi autorização para uma das duplas e filmei para vocês verem como é que funciona mais ou menos. Eu vou soltar aqui, aí vocês me sinalizam se estão ouvindo. Evandro reage apertando os botões do controle remoto ao que Rita se aproxima dele. O que foi? A televisão parou de funcionar. Meu Deus, e agora? E eu vou saber? Dá isso aqui. Droga. Nada? Nada. Espera aí. Essa porcaria morreu mesmo. Meu Deus do céu. No futebol. E a minha novela? O que eu vou fazer sem futebol? E o que eu vou fazer a novela? Deixa eu conversar. A gente vai conversar sobre o quê? Vai ter nada em comum. E se a gente sexo? Tá pensando a mesma coisa que eu. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Vamos comprar uma TV nova! Então, assim, todas as duplas apresentaram o mesmo texto e eu defini as regras como eles não podiam mudar o texto, eles podiam só adicionar. Tudo bem se falasse TV ou televisão, não teria problema, eles não podiam mudar o contexto do texto. E eles tinham que sentar ou levantar ou bater na TV, posicionar o controle remoto no horário que as rúbricas pediam. Então, trabalhei texto teatral, trabalhei rúbricas, trabalhei tudo isso antes. E as regras, então, era sentar e levantar. Eles brincavam, né? Sentei direitinho, levantei na hora certa. Eles tinham que fazer essas coisas e fazer o texto inteiro. Então, assim, né, a apresentação durava 40 segundos, 45 segundos e valia 30 pontos. A maioria deles tirou entre 25 e 30, né? E eles ficaram bem felizes, assim, eles começam achando que não vai dar, não vou conseguir. E aí termina dizendo, senhora, quando é que tem o próximo? Isso aí é 9º ano, e eu disse, o próximo daí vai ficar ruim para vocês, né? Mas, enfim. Quando eu trabalho movimentos artísticos, eu trabalho com pesquisa, com várias possibilidades. A gente tem os Chromes na escola, às vezes eu deixo já o conteúdo pré-pronto, quando eu sei que não vai ter internet, eu deixo o conteúdo meio que pré-pronto, assim, umas 3 fontes, e aí eles pesquisam, eles gostam bastante. Quando eu trabalhei Vicky Muniz, né, que ele trabalha com os materiais não convencionais, e aí eles tinham que produzir obras com materiais não convencionais. E isso, sim, para tirar da cabeça deles colocar na cabeça deles que qualquer coisa pode virar obra de arte. E fazer com que eles pensem fora da caixa é surpreendentemente difícil. Ai, Fê! Tudo bom? É surpreendentemente difícil. Olha aqui, Fê, o nosso EJA lá, eu trouxe do EJA também. Esse trabalho foi feito no EJA, é uma criação de comunicação visual. Eles tinham 4 tarefas, a gente passou quase 2 meses fazendo esse trabalho. Eles tinham que criar uma fachada, eles tinham que criar primeiro um negócio fictício. Então, essa aluna criou os doces feitos em casa. Aí teve um que fez uma barbearia, outro que era uma academia de ginástica, enfim. Cada um criou um negócio fictício e aí tinha que fazer a divulgação dele através de construir uma fachada, de construir um caminhão adesivado de divulgação, cartões de visita, as roupas dos funcionários. E aí depois eles tinham que montar assim no papel pardo, porque eu ainda vou expor esse material. E foi muito legal também, M4 aí, todo mundo participou, todo mundo entregou. E eles gostaram bastante, assim. Aí tinha uma que disse assim, Sora, eu sou manicure, né, nail design. Não, mas eu já sou isso, Sora. Então, eu nunca tinha pensado em fazer um cartão de visitas. Então, de abrir um pouco, né, os horizontes, assim, para ver que a arte é um pouco... é muito mais do que eles
imaginam. Pode falar, Éder. Quando, assim, até é uma pergunta para a Giovana também, assim, que é uma questão minha, assim. A Giovana participou com vários alunos aqui, eles compuseram um painel aqui na Escola de Formação, que ficou lindo, até onde você devia ter tirado foto para mostrar, que ficou muito lindo. Como é que se dá a avaliação quando um trabalho só, em que várias mãos, foi produzido em várias mãos, assim, como é que vocês estabelecem essa avaliação, assim? Se tem um resultado lindo, tudo, mas essa produção é feita através de várias mãos, como que se dá essa avaliação para vocês? Para mim, trabalho em grupo, nota em grupo. Sempre. Eu sempre digo isso. Desculpa, Jennifer, repete. Trabalho em grupo, para mim, é nota em grupo. É nota em grupo? Sempre. Sim. Bom, para mim aconteceu o seguinte, também acredito nessa questão da nota do grupo, né? Mesmo sabendo que alguns participam às vezes menos, mas de diferentes formas. Mas como agora trouxe, eu também era para ter registrado essa questão mais visual, né? Porque, na verdade, eu estou trabalhando com artes visuais, e me desculpa até, Jennifer, aquela questão de não falar dessas outras questões de arte, né? Das outras artes, né? Música, teatro e dança. Mas, por exemplo, a gente fez um teatro sobre o filme A Cabana, né? Que a gente teve na disciplina de religião e a gente trouxe também para artes. Então, tinha vários procedimentos ali para fazer, e quando se observou que uma aluna teve um desempenho muito maior que os outros, apesar de ter tido uma cobrança, né, aí ela teve uma nota maior. Né? Eu achei justo, mesmo porque havia uma insatisfação, apesar deles terem que se responsabilizar pelo grupo, ter aquela questão da liderança, né, a cobrança, e deixar aquele espaço para eles decidirem, até para absorver a falta de dedicação de alguns, eu acho que também tem que ter esse olhar atento também, né? Sim. Até para saber que os outros também têm que... Porque, às vezes, o aluno não se sente muito à vontade de cobrar muito em outro colega, né? E, às vezes, pode até gerar umas formas, assim, de desgaste na relação entre eles. Então, aí eu entro para compor também esse fator aí diferencial, porque também não pode deixar aquele aluno totalmente ali fazendo tudo, né? Tá? Não sei se deu para entender, mas é isso aí. Sim. Aí, uma coisa que eu queria perguntar ainda para a Jennifer, quando tu fala em cópia ali, quando tu falou naquele primeiro momento, que tu não utiliza cópia, o que tu estava te referindo especificamente de cópia? Estava te referindo ao desenho de observação ou aquelas cópias que imprimiam desenhos para colorir, para pintar? Porque isso é horrível, né? Eu nunca fiz isso, né? Isso, é uma piada, né? É uma piada entre dentro do mundinho da arte e educação, né? A gente diz, hoje estou cansada, vou dar um desenho de colorir, vou dar um desenho de cópia. E por muitos anos a arte ficou restrita a isso, né? Exatamente. Um painel cheio de trabalhos idênticos, só pintados de formas diferentes, isso não desenvolve nada, né? Exato. Inclusive, na escola particular, a escola particular aplica muito isso. É diferente de um desenho de observação em que tu faz uma reprodução do que tu está observando, que é totalmente diferente da leitura, né? Mas a tua formação é de história, tu te formou em história, né? Não, também dança. Isso tem uma curiosidade absurda, gente. Uma outra hora em Éder. Eu sei que todo mundo aí está com tempo, né? Tem seu tempo aí, tem suas outras funções, mas eu acho sensacional. Eu queria ver uma aula aí de dança. Tu coloca no teu fazer artístico aí na tua... Não? O quê? A dança? A dança, tu faz prática? Sim, o teatro, a dança, a música, as artes visuais. Sobre a dança aí? É legal, então. Obrigada. Nada. Não, assim, quando eles têm que aprender os fundamentos do desenho, aí eu vejo que não, aí tem que aprender a fazer um olho, tem que copiar, né? Tem que aprender a fazer o corpo humano, tem que cópia de modelos, mas é só nesse momento. Tá? Senão a gente volta a ter a educação artística que a gente tinha, né, há alguns anos atrás. Algumas dicas rápidas, então. Sair da sala de aula, ocupar a escola. Então, assim, quando eu tenho qualquer coisa que pode sair da sala de aula, eu saio. Éder, acho que tu abriu o teu mic. Oi, desculpa. Abriu o mic, isso.
eu vou... se eles precisam ler, por exemplo, quando eles leem que nem eles estão lendo lá o livro para escolher o conto. Aí a gente sai, a gente vai para o palco, a gente vai para a quadra, se não tem ninguém usando, a gente ocupa a escola. Avaliar a prática, né? Eu tenho os trabalhos de dança, as práticas de dança, que eles ganham a nota por fazer, né? Como eu já falei, fez com um sorriso no rosto, fez sem reclamar, sem revirar o olho. Outra dica é não trabalhar a mesma coisa em séries diferentes, porque eles sabem, eles se dão conta, e aí eles já vêm com ranço para a aula, né? Mesmo quem não for da área, assim, planejar diferente. Usar filmes, séries da moda, né, que eles gostam. A Wandinha agora está muito em alta. Todo mundo tem que olhar a Wandinha para se obrigar, né, para trazer elementos de lá. Quando eu trago desenho de observação, por exemplo, esses dias eu trouxe o Dobby do Harry Potter. Daí foi assim um gritedo, né? Porque eles amaram esse tipo de coisa. E a gente tem que acabar assistir e consumir o que eles estão consumindo para emparelhar a prática com a arte, né? Com a vida. Esse vídeo aqui, as gurias, foi muito engraçado porque eu falei alguma coisa para elas e elas viraram para mim. Tudo certo aí? Fizeram juntinho. Aí eu disse, não, esse vídeo eu vou guardar para mim, porque elas estavam lendo, estavam fazendo pesquisa, enfim. Eu acho que a gente precisa sair da sala de aula. A arte tem que ser uma disciplina em que eles precisam arejar, né? Arte é expressão e comunicação passa pela escuta. Então, quando eu faço prova de recuperação, prova teórica, eu coloco um espaço de escuta, eu coloco uma caixinha dizendo, pode falar. Né? O que tu quer? Quer me perguntar? Quer falar? Quer deixar um recadinho? Deixa. E aí aparecem várias coisas muito legais, né? Todos eles sabem que eu sou colorada e eu trago isso muito para o meu fazer, porque daí eu comento sobre o futebol muito. Então eles colocam lá o Grêmio, aí lá em cima diz assim, Sora, se você me passar de ano, por favor, o Inter vai ganhar. Ou quando eles só desabafam, Deus me ajuda. Tô com fome, acho maravilhoso isso, porque né, a gente também é gente como a gente. O macaco vai cair, eu gosto muito do macaco vai cair. Aí eu registro algumas dessas melhores, depois eu exponho lá para eles. Eles me contam fofoca, quem tá pegando quem, lá no nono ano já vira assim, né? E eu digo, bom, é a hora. Porque eu acho que arte é comunicação e a gente tem que escutar o aluno. Eu tenho um artigo publicado que se chama Aula de Arte para Todos, tá? Faz um tempo já que eu escrevi, eu trabalhei em outros lugares e tal, mas montando um plano de arte de como trabalhar as diferentes linguagens em todos os anos. Então, se alguém quiser dar uma olhada. Ô, Jennifer, ele tá publicado na internet? Não, ele está publicado... Peraí que eu vou... Coloca no grupo, tu tá no grupo, né? Tô no grupo. Coloca no grupo, por favor, a gente precisa. Pode deixar que eu boto. A minha dissertação está indo também por esse lado, até eu pedi, né? Quero deixar explanar para o grupo todo, eu pedi para o Éder a relação de quem é professor de arte, de quem está lotado em que lugar, se não é professor de arte e está dando aula de arte, de que área vem, porque eu vou usar isso tudo na minha pesquisa, que vai levar em conta o trabalho de música, utilizar a música dentro da aula de artes, como utilizar, né, como utilizar as letras de música para sair um pouco dos livros e sair um pouco da teoria e trazer essa ancestralidade nossa que se perdeu um pouco no processo educativo brasileiro. E eu não sei se a gente tem tempo ainda. Eu tenho, assim, 4 minutos, Éder? Tá. Porque aconteceu uma coisa muito curiosa comigo ano passado, que foi em outro colégio, tá? Foi em outro espaço.
eu apliquei uma prova e eu costumo fazer uma coisa nas provas, porque eu acho que o Éder falou antes sobre a filha, sobre a semana de prova, eu acho terrível também, né? Mas a gente tem que lidar com algumas coisas que a gente não gosta, e essa é a vida. Então tem a semana de provas e eu tenho que fazer a tal da prova, só que eu tenho uma prática há muitos anos, e quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe, que eu faço piada em prova, no meio da prova, porque eu acho assim, eles têm que também relaxar, sabe? Então, isso se criou um hábito e criou uma coisa assim deles, se eu estou ansioso pela prova, quero ver o que tu vai falar. Quero ver do que é. Aí tem assuntos gerais, se é época de BBB, eu coloco os memes do BBB, diluído assim na prova, né? E eu falo muito de futebol. E aí o que aconteceu foi que, ano passado, minha vida deu uma virada, eu saí das escolas que eu estava, da rede particular, e entrei, assumi no município, e eu também assumi, quase um mês depois de que eu entrei no município, eu assumi nessa rede particular aqui de Canoas, Colégio Maria Auxiliadora, não sei se vocês conhecem, e eu esqueci, por um momento, que eles não conheciam essa prática minha. E aí a prova ainda estava no ritmo de prova pelo formulário, né? O pessoal lá, ele é autorizado, a gente era autorizado a fazer prova por formulário. Para mim era muito mais fácil, eu fiz a prova por formulário. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi uma das alunas printou algumas dessas questões com piadinhas e postou na rede social Twitter. E essa postagem dessa aluna viralizou de uma forma que a equipe do Globo Esporte me ligou e pediu para eu falar um pouco sobre o meu processo de ensino e aprendizagem no Dia dos Professores do ano passado. Então, se me permitem, eu vou passar, porque assim, eu falo isso na entrevista, né? Eu acredito muito no afeto, né? E que a gente só recebe o que a gente dá, e como eu trabalho muito com essa coisa do bom humor, e até assim das picuinhas, né, porque daí a gente tem alguns alunos que são gremistas, e aí a gente conversa mais sobre futebol, os alunos colorados, alunos gremistas, eu acredito muito no bom humor, em levar na leveza, e foi muito legal, tá? Então, eu vou passar aqui é bem curtinho, tem 3 minutos e meio, apesar de ter levado uma manhã inteira para fazer a gravação, ela é bem curtinha. De outubro é o dia deles e delas que ensinam, inspiram e transformam as nossas vidas. Eu tô falando dos professores. A Prof. Jennifer, além de dar aula de artes para as turmas do 2º e 3º ano do ensino médio, também dá aula de internacional. A Jennifer e a Jennifer professora não são coisas diferentes. Existe uma Jennifer, ela é a professora o tempo inteiro, assim como ela é a colorada o tempo inteiro. Ela viralizou na internet depois de colocar algumas opções, digamos assim, um pouco clubistas, nas questões da prova. Dá só uma olhada nessa aqui, hein? Dizer que a arte neoclássica era academicista é dizer essencialmente que: opção A, suas obras eram produzidas de acordo com regras e modelos das escolas de belas artes. Ou opção D, a Academia do Povo só tem uma. O futebol é muito presente, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto para essa faixa etária. Então, por que não utilizar? Né? Eu acho que a gente precisa criar laços para que a gente consiga se comunicar. E aí eu acho que eu consigo, essa é a minha estratégia, né? Eu acho que eu consigo firmar laços com eles quando eu me abro também para eles. E a Júlia, que também é torcedora do Inter, foi quem compartilhou as questões coloradas da prova na internet. Quando vocês bateram o olho naquela prova e tinha lá algumas coisas relacionadas ao Inter, vocês... Na verdade, eu acho que a gente já esperava, viu, da Jennifer, visto que ela é colorada fanática. Então, foi um momento ali, tipo, a gente estava no meio da prova, se deparou ali com a alternativa e foi um choque, tipo, a gente deu uma descontraída ali no meio daquele clima tenso da prova.
E até os gremistas e as gremistas da turma levam tudo isso numa boa. Quando você recebe os materiais da professora Jennifer, hein? O que você sente? Eu já espero aquela alfinetadinha, né? Mas a gente vai esperar. Além da sala de aula, nas redes sociais, a Prof. Jennifer corneta muito. Em casa, nas minhas redes sociais, e eu desabafo. E eu deixo que eles vejam, porque é importante que eles vejam quem a gente é. Ali, eu não me escondo. E já que não dá para separar uma coisa da outra, nesse dia especial, o sonho da professora Jennifer, colorada, é o seguinte: ser campeão brasileiro, encontrar os meus alunos na comemoração. 2023. Tá aí? Oi, gente, muito boa tarde. Está começando o Globo Esporte desta sexta-feira com essa história linda da Prof. Jennifer, que leva o futebol para a sala de aula. E já que ela escreve recadinho para os alunos no quadro, Prof. Jennifer, tá aqui o nosso, ó, para ti e para todos os professores. Feliz Dia do Professor. Parabéns a vocês. É amanhã, dia 15 de outubro. Então, obrigada, Ari, pelos parabéns. Que bom que vocês viram. Então, assim, né, para finalizar, eu não acredito numa aula punitiva, eu não acredito numa avaliação punitiva, eu acredito na leveza, eu acredito no bom humor, eu acredito em parar em escutar. Para mim foi um presente, né, porque é muito bom ser valorizado. Normalmente nós, professores, só somos vistos quando a coisa tá, né, quando a coisa não tá boa. O pai não vem nos elogiar, o pai vem quando alguma coisa está errada, ou quando ele acha que alguma coisa está errada. Então foi muito legal, assim, ser valorizado, né. Então é isso, assim, o que eu acredito sobre avaliação é isso, é que a gente pode... nossa área é muito esquecida, né? Então eu acho que a gente pode trabalhar com mais leveza, sim. Inclusive depois, assim, no Dia dos Professores, o perfil oficial do Internacional publicou 2 fotos minhas, e aí linkou, né? Foi muito legal, assim. E é a forma como eu me aproximo deles, né? Então eu começo a aula falando de futebol enquanto estou largando as coisas, e depois inicio a aula. Então, para isso, eu aproximo até a gurizada, assim, os guris, que, né, às vezes têm mais dificuldade, então eles acabam ficando muito próximos a mim por causa dessa questão do futebol. E eu já ouvi em outros carnavais com outras fantasias, né? Um aluno me disse assim... Eu lancei um trabalho muito louco e ele disse assim: ai, que saco! O problema é que a gente gosta de ti. E essa frase ficou agarrou na minha mente, né? Porque o problema é que a gente gosta de ti, ele estava querendo dizer que agora ele vai ter que fazer, porque fui eu que coloquei, né? Fui eu que lancei, e como ele gosta de mim, eles não gostavam de não entregar para não me decepcionar, né? Então eu acho que sim, que a gente cria laços, e a avaliação não pode ser punitiva. Então, essa é a minha contribuição. Quero agradecer. Eu quero agradecer a Jennifer, a Giovana. Agora eu estou vendo esses corações, eu não sei como é que se envia. Também teria enviado vários. Onde é que tem? Ali onde tem a carinha. Ó, tem achei. Ali onde tem a carinha. Não tinha isso antes, né? Olha só, coisas novas. E, olha, muito obrigado, Jennifer. Eu acho que foi muito bom. Cada vez que eu vejo trabalhos assim, vejo o trabalho de vocês, o trabalho da Giovana, eu vejo como a nossa rede é rica, sabe? Como é essencial ouvir, como é essencial a gente fazer essas trocas, sabe? Como é maravilhoso, assim, ver coisas acontecendo. E de fato, eu acho para isso que a gente está aqui, para isso que a gente tem uma escola de formação, principalmente por isso, sabe? Porque às vezes a gente fecha a porta, a gente está junto com os alunos, a gente está muito sozinho, os pais não enxergam a gente, a direção não enxerga a gente, assim. E estabelecer essa troca e perceber que a gente fala a mesma língua, na verdade, sabe? A gente tem as mesmas angústias, e a gente também precisa... Essa relação afetuosa com os alunos, a realidade dos nossos alunos é uma realidade de carência, principalmente afetiva, sabe? Isso interfere, realmente interfere. Essa frase eu achei ótima, assim. Agora eu vou ter que fazer, eu gosto da professora, eu vou ter que fazer. Isso é muito emblemático da nossa realidade, sabe?
E é isso que a gente quer deles, a gente quer afetá-los dessa forma, assim, sabe? Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado, Giovana, também. E, assim, eu espero poder contar com vocês mais vezes aqui, sabe? É uma honra ver vocês, ouvir vocês, assim. Certo? E foi muito bom, assim, muito bom mesmo. Um abraço a todos, acho que não tem mais nada a falar, assim, foi muito boas contribuições. Muito obrigado, pessoal. Vocês não se esqueçam, eu vou colocar aqui de novo o formulário, quem ainda não preencheu a presença no formulário, por favor, sabe, podem preencher. E estão liberados, foi um prazer enorme. Vou ficar com várias coisas do que foram ditas aqui, certo? Na formação, assim, para a minha prática também, sabe? Com certeza para a minha prática, certo? Muito obrigado. Tenha um bom final de tarde. Não, são recém 4 horas, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, Jennifer. Muito obrigado, Giovana. Tchau. Muito obrigada, Éder. Muito obrigada para vocês, hein?